Olá, hoje vamos falar sobre o objetivo 8 entre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é o objetivo que vai falar sobre trabalho digno e crescimento econômico. Esse objetivo ele vai falar tanto de promover a geração de empregos dignos nas empresas já existentes, né, que já estão atuando na economia, como também promover a geração de novos empregos nos novos setores da economia, notadamente nos setores da economia que estarão dentro do grupo de empresas da economia 4.0, muito ligadas à tecnologia. E também empresas de outros segmentos que já existem, mas que podem ser mais estimulados, como, por exemplo, o segmento da economia criativa, que movimenta outros setores da economia, o movimento do turismo, em especial do turismo sustentável, que movimenta muitos segmentos. É sabido que só o setor do turismo ele ativa mais de 50 segmentos. Então, por exemplo, hotelaria, restaurantes, bares, passeios, transporte, companhia aérea, locação de veículos, passagens de ônibus, né, transporte intermunicipal, e fora todo o comércio, artesanato, enfim, o turismo é uma economia que pode crescer muito, e em especial num país como o nosso, um país continental, com 8.000 quilômetros de praia, com muita beleza natural. Então, só para dizer um segmento, mas é por aí que passa esse objetivo, estimular novos segmentos da economia, né, com trabalho digno. Bom, esse é o lado luz da ODS 8, e tem um lado que a gente chama que é o lado sombra da ODS número 8, que a gente não pode varrer para baixo do tapete. Esse objetivo número 8 passa por erradicar a escravidão moderna, o trabalho forçado, o trabalho infantil, coisas que parecem de filme, né? Quem não viu Diamantes de Sangue com Leonardo DiCaprio, ou outros filmes similares, né, que mostram o trabalho escravo no Egito Antigo, parece que é uma coisa do passado ou coisa de filme, mas não, infelizmente acontece. E dentro do objetivo número 8 existe o Pacto Mundial para o Emprego da Organização Internacional do Trabalho. Então é um acordo entre países para erradicar essa questão da escravidão, do trabalho forçado. E por que acontece a escravidão e o trabalho forçado? Então, é a relação desse objetivo 8 com outros objetivos que já falamos: erradicar a fome, erradicar a pobreza e promover educação de qualidade. Então, pense, temos no Brasil, né, uma população analfabeta adulta, cerca de 11,3 milhões de brasileiros ainda classificados como adultos analfabetos. O Brasil não é o único, mas o Brasil está entre os principais países com alto índice de analfabetismo. Estamos entre oitavo entre 10 países. E então pense na falta de educação, mais uma questão de fome, pobreza e o desemprego, que sempre existe, mas que no momento ele está na casa de 12,9, pela questão da economia, pela questão da pandemia. Então temos uma altíssima vulnerabilidade de pessoas que podem estar dispostas a qualquer promessa de trabalho, né? Não só no Brasil como no mundo existem os chamados gatos, que são pessoas do mal que aliciam populações vulneráveis, prometendo um emprego digno, mas que na verdade não tem nada de digno. São pessoas que levam pessoas para outros estados, para fazendas, para matas, para lugares longínquos,
e quando lá chegam, retém o documento da pessoa a ser contratada e dizem que só o transporte do lugar de origem até o lugar do emprego, a pessoa já tem uma dívida de não sei quantos R$ 1.000. E aí a pessoa começa a trabalhar basicamente por comida, pelo alojamento, que no geral não é bom, e que essa dívida começa a crescer e, enfim, se dá o estado de escravidão ou trabalho forçado, tá? Só como um exemplo de como isso acontece hoje, né? Apesar da abolição da escravatura em todos os países, inclusive no Brasil. Então, essa questão que acontece no Brasil e em vários países do mundo, ela precisa ser extinguida, ela precisa ser eliminada, e essa é uma meta desse objetivo. Existe o relatório The Mindrule Foundation, ele estima que 40 milhões de pessoas estão na condição de trabalho escravo no mundo, e que é um número, uma questão inaceitável. Uma pessoa já é inaceitável, que dirá 40 milhões. Existem alguns segmentos reconhecidos como segmentos onde mais se ouve delações de trabalho escravo. No Brasil, por exemplo, na pecuária, na cana-de-açúcar, na lavoura, na extração de carvão, no desmatamento, no reflorestamento, na mineração e, acreditem, na indústria da moda. Né? A gente não está dizendo, né, e nem o objetivo diz, mas a gente não está dizendo que é generalizado, que todos os empregadores desses segmentos usam trabalho escravo. A gente está falando de que é mais comum nesses segmentos a partir de um relatório feito pelo Ministério do Trabalho e pela Pastoral da Terra, né, por delações, e que acabam vindo mais desses segmentos, né, mas não vamos generalizar. Outra coisa importante também para a gente diferenciar a questão do que é emprego e o que é subemprego. O subemprego, que sempre existiu, sempre existirá, faz parte das economias, porém, numa situação de economia recessiva e agora mais a pandemia, tende a crescer. Né? A gente diz que quem está numa situação de subemprego está numa situação de subutilizado, e hoje a gente estima que no Brasil existe 25,6% da população subutilizada. O que é uma população subutilizada? É uma população, uma pessoa que se sujeita a um trabalho que não utiliza as suas habilidades, as suas capacidades ou a sua formação. Entendendo que ninguém se forma, vai para a escola e se forma para um subemprego. A pessoa se forma em medicina, quer trabalhar como médico, se forma como professor, faz pedagogia, quer trabalhar dando aula, mas às vezes isso nem sempre acontece. Então, as pessoas temporariamente fazem um trabalho temporário que não é da sua vontade ou da sua habilidade. Isso, ok, nenhum problema, né? Na minha família, a gente já tem casos de pessoas que temporariamente trabalharam dirigindo carros por aplicativo e também entregando comidas por aplicativo. Nenhum problema, nenhum demérito, muito ok. Porém, a gente tem uma situação de que alguns segmentos, né, e sempre tem um segmento da vez. Hoje fala-se muito do segmento de entrega de comida por aplicativo aqui no Brasil, que não tem condições dignas para as pessoas que estão trabalhando nesse segmento, como também já ouvimos da questão dos motoristas de aplicativo, como já ouvimos das diaristas, enfim, de vários segmentos de serviços no Brasil. A verdade, o que a gente não tem como eliminar, porque, na verdade, as pessoas que estão fazendo essas atividades, elas não foram forçadas,
né? Elas foram porque elas precisam e querem por esse momento. Mas é claro que sempre tem como melhorar, né? Há como melhorar, seja pelas próprias empresas, grupo de empresas, por exemplo, de entregadores de aplicativos, grupo de associação de restaurantes, e a gente até como consumidor, todo mundo contribuir para que as condições sejam as melhores possíveis dentro do atual contexto, né? É nessa hora que a gente tem que pensar de uma forma criativa, conjunta, colaborativa, para que essas condições melhorem, né? Existe uma grande oportunidade de melhorar essas duas categorias, em especial entregadores de comida e motores de aplicativo, que não vai sumir. Ao contrário, com a questão do crescimento do e-commerce, isso vai crescer, então cabe a todos os envolvidos pensar em soluções criativas para melhorar essa condição. Com relação ao segmento de moda, que a gente detectou que, surpreendentemente, é um segmento que existem delatos de trabalho escravo. Eu li uma matéria um post do The Guardian esse final de semana, que eu até anotei aqui no dia 23, dizendo que uma matéria falava sobre a cumplicidade de marcas famosas que utilizam algodão proveniente da China, em especial de uma cidade que é Xinjiang, a Uyghur Population, que é uma população muçulmana na China, e essa matéria fala que 1,8 milhões de pessoas trabalham em regime de trabalho escravo ou trabalho forçado em fábricas, fazendas, até em empresas que mais parecem campos de prisioneiros. E essa matéria fala também que de 1 em cada 4 peças feitas de puro algodão podem vir dessa região da China. Quando eu leio uma notícia dessa, eu fico desesperada, abro meu guarda-roupa e falo, pelo amor de Deus, quantas peças do meu guarda-roupa vieram de trabalho escravo, seja na confecção ou seja no beneficiamento do algodão. Acho que isso é uma coisa inaceitável. Acho que aqui está um desafio para a indústria da moda, no mundo e no Brasil, e eu, como consumidora, vou querer ver a bula da roupa, do que foi feito, de onde veio a matéria-prima, quem produziu, como é que foi, como é a cadeia produtiva desse produto que eu estou comprando. É sério, eu acho que se existe isso para alimento, para carne, para né, a tabela nutricional, do que é composto, como que é feito, eu também acho que a moda tem que atentar para esse aspecto. Felizmente, na nossa pesquisa com 1.207 brasileiros, nossa pesquisa online, né, o relatório está lá no nosso site, 84% dos nossos respondentes diz que valoriza empresas e marcas que não usam trabalho escravo ou trabalho de crianças. 63% diz que valoriza empresas e marcas que são éticas com seus funcionários, colaboradores e fornecedores, e 61% diz que valoriza empresas e marcas que investem em seus colaboradores. Essas informações sobre as empresas, elas são informações públicas e, felizmente, eu acho que isso é um alerta para todas as marcas e empresas que o consumidor ele está cada vez mais esclarecido. E isso pode ser um fator de diferenciação da sua marca. Então, nesse objetivo 8, temos função para todos. Para o governo, que tem que ajudar a cumprir as leis que falam da empregabilidade ética. Para as empresas que continuem empregando de forma ética e ajudando na formação dos seus colaboradores e no bom trato de toda a sua cadeia, fornecedores, né? Não adianta você fazer uma campanha maravilhosa se você tem uma empregabilidade que não ética e um tratamento não ético com o seu fornecedor. E também nós, como consumidores, podemos dizer
e escolher que marcas e que empresas a gente vai privilegiar, que a gente vai valorizar e que a gente vai usar como consumidores. É isso. Muito obrigada.